Você já se pegou olhando para o teto, em silêncio, e fazendo uma pergunta que parece proibida, mas que nasce com força dentro do peito? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que a dor chega onde não deveria? E por que o sofrimento bate à porta de quem tenta viver com honestidade? Talvez você esteja atravessando uma fase em que nada faz sentido, um diagnóstico inesperado, uma perda na família, uma traição, um desemprego, uma crise que veio do nada. Você ora, tenta manter a cabeça erguida, e mesmo assim sente que algo dentro de você está sendo esmagado. Se essa pergunta já passou pela sua mente, então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e inquietantes das Escrituras, a saga de Jó. Essa história não foi escrita para ser um enfeite religioso, nem para virar frase pronta de redes sociais. Ela foi registrada para confrontar a nossa pressa em explicar tudo, e para fortalecer uma fé que aguenta tempestades. A vida de Jó é um retrato do que acontece quando o chão desaparece debaixo dos pés. É uma jornada de perdas, dúvidas, silêncio e reencontro. E por mais antiga que seja, ela continua soando atual, porque toca numa experiência que todo ser humano conhece em algum nível, a experiência de sofrer e não entender. Jó é apresentado como um homem íntegro. Ele vivia na terra de Uz, uma região que não era palco de grandes impérios, mas de vida comum, trabalho, família e rotina. Mesmo assim, o nome dele atravessou gerações, porque sua história mexe com o nervo da alma humana, a dor de ser atingido por tragédias que não parecem merecidas. Jó não é descrito apenas como um homem rico, ele é descrito como alguém que buscava a justiça, temia a Deus e se afastava do mal. Não era um perfeito no sentido de nunca falhar, mas era alguém sério com a vida espiritual, atento ao próprio coração e disposto a viver com retidão. A prosperidade dele era enorme para o padrão do seu tempo. Ele possuía rebanhos, servos, recursos, influência, e era considerado um dos maiores daquela região. Só que o texto faz questão de colocar o caráter antes da riqueza, porque a história inteira vai girar em torno disso. O que sustenta a fé quando a vida para de sustentar você? Jó também tinha uma família grande, 7 filhos e 3 filhas. Os filhos faziam festas, celebravam, chamavam as irmãs para participar, e havia vida na casa dele. Não era uma família sem alegria. Era uma casa com comunhão, com celebração e com afeto. Mas há um detalhe que revela o tipo de pai que Jó era. Ele não era apenas bom provedor. Ele era cuidadoso com a vida espiritual da família. Depois das festas, ele fazia um tipo de zelo, intercedia, oferecia sacrifícios, como quem dizia: eu não quero que a alegria vire descuido, eu não quero que o coração dele se afaste de Deus. Isso mostra alguém que entendia uma coisa que muita gente só aprende na dor: o perigo não mora apenas nos dias difíceis, às vezes, mora nos dias fáceis, quando a gente relaxa a consciência. E então o livro nos mostra algo que Jó não via. A narrativa abre uma cena no mundo espiritual, como se a câmera saísse da terra e subisse para o céu. Ali, seres espirituais se apresentam diante do Senhor. E entre eles aparece o acusador, Satanás. Ele não surge como caricatura, ele aparece como alguém que observa, acusa e tenta reduzir a fé humana a interesse. O acusador traz uma tese cruel: ninguém ama Deus por quem ele é, as pessoas amam Deus pelo que recebem. Em outras palavras, a fé seria apenas um comércio disfarçado. Você serve enquanto ganha, e abandona quando perde. Perceba como isso é atual. Muita gente vive uma espiritualidade de troca: eu obedeço para Deus me recompensar, eu oro para Deus me atender, eu faço o certo para a vida me devolver em dobro. Quando as coisas estão bem, a fé parece forte. Mas quando o mundo desaba, a pessoa conclui que Deus falhou, ou que Deus é injusto, ou que fé não funciona. O livro de Jó confronta esse pensamento. Ele pergunta, sem aliviar: existe amor a Deus que não dependa de recompensa? Existe fé que permaneça de pé quando não há benefícios, quando não há conforto, quando não há vantagem? Deus aponta para Jó como exemplo de alguém que o honra. E o acusador responde com cinismo: claro que ele te honra, olha o que ele tem, olha a proteção ao redor, olha como ele próspera, assim é fácil. É como se Satanás dissesse: qualquer um seria fiel se recebesse tanto. E então acontece um dos momentos mais difíceis de digerir:
Deus permite que Jó seja provado. Não porque Deus precise aprender algo, mas porque existe uma disputa espiritual sobre a natureza da fé humana. E aqui já surge uma das lições centrais do livro: a vida tem bastidores que nós não enxergamos. De repente, a vida de Jó começa a ser arrancada em pedaços. Não de forma lenta e previsível, mas em ondas. Mensageiros chegam com notícias terríveis, uma atrás da outra, como golpes sem intervalo. Primeiro, perdas de rebanhos, ataques, servos mortos. Depois, mais destruição. Em seguida, novas perdas. E então vem a notícia que quebra qualquer coração: seus filhos e filhas morrem num desastre repentino, quando um vento forte derruba a casa onde estavam reunidos. Imagine o que é receber, no mesmo dia, um luto tão grande que parece impossível de carregar. A reação de Jó é intensa, humana e verdadeira. Ele entra em luto. Rasga as vestes, raspa a cabeça, se prostra. Ele não faz teatro de força. Ele chora, sente, lamenta. Só que, no meio da ruína, ele faz algo que revela a profundidade da fé dele: ele se volta para Deus. Ele reconhece que chegou ao mundo sem nada e que nada é garantido. E, mesmo sem entender o motivo, ele se recusa a transformar Deus em vilão. Ele não diz isso é bom, ele não chama a tragédia de bênção, mas ele decide não abandonar o Deus a quem servia. Só que o acusador volta. Ele não se contenta. Ele insiste: tudo bem, ele perdeu coisas, agora mexe na pele dele, encosta no corpo, atinge a saúde, aí você vai ver. E a prova se aprofunda. Novamente há um limite: a vida de Jó não pode ser tirada. Porém, Jó é atingido por uma enfermidade dolorosa, feridas por todo o corpo, dor constante, coceira, exaustão. Ele se isola, senta sobre cinzas e tenta aliviar o sofrimento com um caco de cerâmica. O homem respeitado agora parece um pária. O homem de festas agora vive em vergonha e dor. A dor não é mais só externa, ela invade a identidade. E aqui a história mostra um detalhe que muita gente esquece: sofrimento não vem sozinho, ele traz junto a tentação, o cansaço emocional, a solidão e, às vezes, palavras duras de quem está perto. A esposa de Jó, devastada, olha para aquela cena e questiona se ele ainda vai insistir em manter a fé. A fala dela nasce do desespero. Ela também perdeu os filhos. Ela também perdeu o chão. Ela vê o marido se desfazer diante dos olhos. Então ela sugere que ele pare de resistir, como se desistir fosse um alívio. Mas Jó responde com firmeza: ele reconhece que a vida tem dias bons e dias maus, e que receber o bem sem aceitar que a dor também pode chegar é uma fé frágil. Ele não nega o sofrimento, mas escolhe não romper com Deus. Nesse ponto, chegam 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm com intenção de consolar. E, por um momento, fazem o que é correto, sentam em silêncio, por dias, apenas compartilhando o luto. Às vezes, a melhor ajuda é presença, não discurso. Só que, quando Jó finalmente fala, a conversa vira confronto. Jó, esmagado, amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele não consegue enxergar sentido. Ele descreve a vida como algo pesado demais. Ele se pergunta por que existe luz para quem está em agonia. Ele não está fazendo pose, ele está sangrando em palavras. Então os amigos começam a oferecer explicações, como se estivessem num tribunal. A lógica deles é simples, e por isso parece convincente: se Deus é justo, então sofrimento é punição; se você está sofrendo, é porque pecou, arrependa-se e tudo volta ao normal. É uma teologia que dá sensação de controle para quem está confortável: se eu fizer certo, nada de ruim me atinge. Só que a vida real não funciona assim. E o livro de Jó vai desmontar essa falsa segurança. Os amigos, tentando defender a justiça de Deus, acabam ferindo Jó. Eles transformam Deus em justificativa para acusar um homem que já estava destruído. Jó reage. Ele chama os amigos de médicos inúteis, porque oferecem palavras que parecem remédio, mas doem como faca. Ele afirma que não é inferior a eles em conhecimento, mas que deseja falar com Deus, apresentar sua causa, entender. Jó observa que pessoas perversas prosperam e que pessoas honestas sofrem.
Ele sente o silêncio de Deus e isso o apavora. Ele quer encontrar o Senhor, mas não consegue localizar Deus, como quem procura alguém no escuro. A dor dele não é só física, é espiritual. É o medo de ser esquecido. Mesmo assim, no meio da confusão, Jó solta frases de esperança como luz dentro de uma caverna. Ele acredita que existe uma testemunha no céu, alguém que sabe a verdade sobre ele. Ele fala sobre um redentor vivo, alguém que, no fim, se levantará em sua defesa. Jó não entende o mecanismo da justiça divina, mas intui que a história não termina na humilhação. Ele não tem o mapa completo, mas se agarra à ideia de que Deus vê mais do que o momento presente. O diálogo se estende. Jó e seus amigos trocam argumentos, imagens poéticas, lamentos e perguntas. Os amigos insistem que Deus retribui imediatamente, nesta vida, tudo o que cada pessoa merece. Jó insiste que não cometeu o tipo de mal que justificaria aquela tragédia. E o leitor, que conhece o bastidor espiritual, sabe que Jó está certo sobre sua integridade. Isso cria tensão e traz uma mensagem: nós nem sempre temos o quadro completo. Às vezes, a dor chega sem explicação. Às vezes, o sofrimento não cabe numa causa simples. Às vezes, a vida te atinge, e a pergunta fica ecoando por dentro. No meio dessa discussão, surge uma verdade difícil: quando alguém está sofrendo, muitas pessoas tentam explicar em vez de acompanhar. Explicação pode ser fuga. Porque admitir que existe mistério nos deixa vulneráveis. E os amigos de Jó têm medo do mistério. Por isso transformam a dor do amigo em julgamento. Só que o livro vai mostrar que esse tipo de certeza rígida não é fé madura, é crueldade disfarçada de religião. À medida que o tempo passa, Jó fica mais amargo. Ele não vira um descrente, mas se torna alguém que luta com Deus. Ele deseja um mediador, alguém que coloque a mão sobre ele e sobre Deus ao mesmo tempo, criando ponte onde agora existe distância. Jó quer justiça, quer explicação, quer sentido. Ele deseja que Deus fale. Ele pede isso repetidas vezes. Ele não quer apenas alívio, ele quer encontro. Porque, no fundo, o que machuca mais é o silêncio. Em algum ponto da história, quando o debate entre Jó e seus amigos parece entrar em círculo, surge uma voz diferente, a de um homem mais jovem chamado Eliú. Ele não aparece para humilhar ninguém, mas para dizer que tanto os amigos quanto Jó erraram de formas distintas. Eliú critica os amigos porque eles acusam sem prova e tratam Deus como se fosse um mecanismo simples de recompensa e castigo. E ele confronta Jó porque, em meio à dor, Jó começa a falar como se Deus lhe devesse explicações, como se Deus estivesse obrigado a seguir a lógica humana. Eliú insiste que Deus pode agir de maneiras que a gente não compreende no instante em que está sofrendo. Ele levanta a possibilidade de que o sofrimento nem sempre seja punição, e que, em alguns casos, pode ser correção, alerta, refinamento ou proteção. Ao mesmo tempo, ele chama a atenção para algo importante: a dor pode fazer a gente falar coisas que não falaria em paz. A angústia pode distorcer. O medo pode exagerar. Eliú, com todas as limitações humanas, funciona como uma ponte no livro. Ele prepara o terreno para o momento em que Deus, enfim, responde. Porque chega o instante em que Deus fala. E essa resposta não vem em forma de carta, nem de sonho delicado, nem de uma frase rápida para encerrar o assunto. Deus fala em meio a uma tempestade. É como se o cenário reforçasse a mensagem: a vida pode estar em furacão, mas o Senhor continua presente no centro do vento. Jó passou boa parte do livro pedindo: fala comigo. Ele clamou, insistiu, desejou uma audiência. Agora seu desejo é atendido, mas de um jeito que ele não controla. A primeira coisa que chama a atenção é o tom. Existe grandeza, seriedade, e também um tipo de ironia pedagógica, como um mestre que ensina por perguntas. Deus começa a questionar Jó. Não porque Deus precise de informação, mas porque as perguntas reposicionam o coração. Deus pergunta, em essência: você estava lá quando o mundo foi estabelecido? Você entende os fundamentos da realidade? Você sabe até onde o mar pode ir? Você comanda amanhã? Você governa a criação? O objetivo não é esmagar Jó por prazer.
O objetivo é mostrar que a visão humana é pequena, e que a dor, por mais real que seja, não torna o ser humano capaz de julgar tudo. Isso mexe com a nossa vaidade. Muitas vezes, a gente acredita que, se não entendemos, então não existe sentido. A gente confunde não sei com não há. E Deus confronta essa confusão. Ele descreve aspectos da criação para mostrar que existe uma sabedoria em operação que vai além das contas simples da nossa cabeça. Ele fala do ciclo das águas, do nascimento dos animais, do comportamento de criaturas que ninguém consegue domesticar completamente. Ele pergunta a Jó se ele é capaz de sustentar o mundo, de governar o que acontece nas alturas e nas profundezas. A resposta de Jó começa a mudar. A cada pergunta, ele percebe que sua dor é real, mas sua perspectiva é limitada. Ele entende que falou no calor do sofrimento, não por ser mau, mas por ser humano, cansado e ferido. Enquanto Deus fala, Jó percebe uma coisa crucial: o silêncio de Deus não era ausência. Era mistério. E mistério não é o mesmo que injustiça. O fato de Jó não enxergar sentido não significava que Deus tivesse perdido o controle. Depois, Deus muda o foco. Em vez de falar apenas da criação em geral, ele traz duas imagens fortes, duas criaturas que simbolizam força indomável, o Behemoth e o Leviatã. É como se o Senhor dissesse: você quer dominar o sentido da vida, mas você não domina nem o básico do mundo que habita. O Behemoth é retratado como uma besta gigantesca, sólida, poderosa. O Leviatã aparece como algo temível, impossível de controlar. Deus descreve essas figuras com detalhes para deixar claro, há dimensões da realidade que estão fora do alcance humano. E se o ser humano não controla nem isso, por que presume controlar o tribunal moral do universo? Nesse ponto, Jó já não discute como antes. Ele se cala. E o silêncio, agora, não é desespero, é reverência. Jó admite que falou demais e que, diante da grandeza de Deus, suas palavras não são suficientes. Ele reconhece que não tem como responder a tudo o que ouviu. Ele se enxerga pequeno. E essa humildade não o destrói, é loucura. Porque orgulho torna a dor mais pesada. Humildade abre espaço para recomeço. Jó percebe que tentou encaixar Deus no tamanho das próprias perguntas, mas Deus é maior do que as perguntas. E ainda assim, algo permanece desconfortável: Deus não explica para Jó a aposta do mundo espiritual, Deus não conta os bastidores. Deus não entrega uma lista de motivos. Ele não diz: foi por isso, por aquilo, e por isso também. E isso incomoda porque nós amamos respostas lineares. Nós queremos um motivo claro para cada perda, uma causa para cada lágrima, uma explicação para cada noite sem sono. Só que o livro de Jó ensina que há dores que não serão totalmente explicadas nesta vida. Há sofrimentos que não vêm com legenda. E, mesmo assim, a presença de Deus pode ser mais forte do que uma explicação detalhada. Jó encontra algo que ele não estava conseguindo encontrar antes: encontro. Deus se revela. Deus fala. Deus se aproxima. E isso muda o eixo interno. Jó não sai com todas as respostas intelectuais, mas sai com algo mais profundo: ele volta a se conectar com o Senhor. Ele percebe que a distância que sentia não era abandono definitivo. Era um caminho de travessia. E, nesse ponto, a dor continua sendo dor, mas já não é um buraco sem fundo, porque há Deus do outro lado da tempestade. Quando a tempestade passa, a história caminha para o epílogo. A linguagem sai do formato poético e volta para uma narrativa mais direta. E ali acontece algo surpreendente: Deus repreende os três amigos. Ele declara que eles não falaram corretamente sobre ele. Perceba a ironia: os amigos achavam que estavam defendendo Deus, mas estavam usando Deus como arma para acusar um inocente. Eles transformaram a justiça divina em instrumento de humilhação. Deus não aprova esse tipo de teologia. Deus orienta que eles apresentem ofertas e que Jó interceda por eles. Então vemos algo ainda mais impressionante: Jó, o homem ferido, ora por quem o feriu com palavras. A dor não fez Jó perder completamente a misericórdia. Ele intercede. Ele não está ganhando o debate, ele está recuperando o coração.
O livro, assim, ensina que maturidade espiritual não é só aguentar sofrimento, é continuar humano no meio dele. Por fim, o texto descreve a restauração de Jó. Sua vida é reerguida. Ele volta a ter família, volta a ter prosperidade, volta a ter dignidade diante da comunidade. A narrativa mostra que Deus não abandonou seu servo. Mas precisamos de um cuidado, a restauração de Jó não pode virar promessa automática do tipo: se você sofrer, Deus vai te devolver tudo em dobro aqui e agora. O livro não é um cartão de garantia de riqueza. O livro é uma aula de confiança. A restauração, dentro da história, funciona como fechamento teológico: o acusador não tem a palavra final. Deus tem. E ainda há outra lição no fato de Deus repreender os amigos. Isso nos ensina como lidar com quem sofre. Nem sempre a dor do outro tem uma causa moral escondida. Nem sempre a tragédia é castigo. Nem sempre o luto é punição. Às vezes, é simplesmente o mundo quebrado mostrando suas rachaduras. E quando alguém está na pilha de cinzas da vida, o que mais precisa não é de acusação, mas de presença, compaixão, cuidado e oração. Espiritualidade que acusa o ferido não é maturidade, é crueldade vestida de fé. Agora, respira comigo e traz essa história para hoje. O que Jó viveu pode ser diferente em detalhes, mas o sentimento é o mesmo. A gente perde coisas. A gente perde pessoas. A gente perde saúde. A gente perde sonhos. E, muitas vezes, perde também a sensação de proximidade com Deus. A maior dor de Jó não era só física, nem só material. Era espiritual. Era a sensação de que Deus estava distante. Porque sofrer dói, mas sofrer achando que Deus não se importa dói muito mais. Se você é cristão, essa mensagem ganha outra dimensão quando você olha para o Novo Testamento. Jesus, inocente, sofreu. Ele foi humilhado, ferido, esmagado, e houve um momento em que até ele expressou a angústia do silêncio. Isso mostra que sentir o peso do silêncio não é prova de falta de fé, é parte da travessia humana em um mundo marcado pela dor. Só que a cruz também revela que Deus pode transformar sofrimento em redenção. A dor não é o último capítulo. Existe um final maior sendo escrito. Mesmo sem entrar em termos complexos, a história de Jó já ensina o essencial: fé não é máquina de receber. Fé é relacionamento. E relacionamento não se prova só em dias bons. Se a sua caminhada com Deus só existe quando você está prosperando, talvez não seja fé, seja conveniência. Jó foi provado nisso. Ele perdeu tudo e, ainda assim, não largou Deus. Ele lamentou, questionou, ficou confuso, mas não rompeu. Ele continuou segurando, mesmo com as mãos tremendo. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta, do jeito que esse livro faz com a gente: se Deus não te desse mais nada, Ele ainda seria suficiente para você? Se a vida te tirasse o que você considera essencial, você ainda conseguiria continuar? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que você precisa fingir força. Jó não fingiu. Ele chorou. Ele reclamou. Ele pediu respostas. Só que ele não deixou a dor definir quem Deus era. Ele não entregou a alma ao cinismo do acusador. E se você está do outro lado, se você não é a pessoa que sofre, mas a pessoa que acompanha alguém sofrendo, então a pergunta é outra: que tipo de amigo você tem sido? Você tem sido presença ou tribunal? Você tem oferecido abraço ou sentença? Você tem escutado ou só preparado frases prontas? O livro de Jó denuncia uma tentação comum: achar que entender o motivo é mais importante do que amar a pessoa. Nem sempre dá para entender. Mas sempre dá para amar. No final das contas, Jó nos lembra que existe diferença entre explicação e encontro. Há dores que a mente não resolve, mas que a presença de Deus sustenta. Há perguntas que ficam sem resposta imediata, mas não ficam sem companhia. A tempestade pode continuar do lado de fora, mas quando Deus se revela, o interior encontra chão. Foi isso que aconteceu com Jó. E é isso que pode acontecer com você, mesmo que o cenário ainda não mude de uma vez. Obrigado por assistir. Deixe seu like,
Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos.